Olá, leitores e leitoras do Brasil e do mundo, sejam muito bem-vindos ao meu vídeo favorito de gravar da história do Livre Resenhas, que é o vídeo de melhores do ano. Esse é o quarto take desse vídeo, eu já regravei esse vídeo 4 vezes, porque eu acho que ele é meu vídeo favorito de fazer, que é quando eu falo os melhores livros que eu li em um ano. Tá bom que todo mês eu faço lidos do mês, só que, como é o vídeo de melhores do ano, pra mim é um momento que eu posso falar mais, de um jeito dinâmico, de um jeito legal e rapidinho e retomando, mas dos melhores livros que eu li em um ano inteiro, e eu leio muito. Esse ano eu li mais ou menos 90 livros, eu tô tentando ler mais ou menos uns 100 esse ano. Eu botei a desafiadora meta de tentar ler 120 livros esse ano, mas eu não espero que eu vá conseguir fazer isso. Assim eu vou tentar me manter na faixa dos 100 esse ano, sendo que eu não consegui bater 100 no ano passado, 2023. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo de melhores do ano, eu espero muito que vocês gostem. Esse ano teve vídeos incríveis no canal e livros ainda mais incríveis, então eu fico muito feliz de estar falando de literatura aqui. Eu queria fazer um top 10, mas eu achei que seriam muitos livros. Então eu fiz um top mais dinâmico, assim, dos livros que eu mais gostei de ler esse ano. Lembrando que eu vou separar esse vídeo também falando sobre 2 autores que foram favoritos, que são novos autores favoritos descobertos esse ano. E não é necessariamente sobre o livro, e sim sobre os autores. Espero que vocês aproveitem esse vídeo, espero que vocês gostem. Se gostaram, não esquece de deixar o seu like. Lembrando que, se você for comprar qualquer um desses livros, compra pelo meu link da Amazon, ele é o primeiro da descrição e você apoia muito meu canal sem gastar nada extra. Então, sem mais delongas, vamos para a minha lista dos melhores livros que eu li em 2023. Bora, finalmente! Lembrando também que alguns desses livros são mais de 18 anos e contêm gatilhos, visto que eu tenho 20 anos. Nossa, a introdução inteira com a minha calça de pijama aqui, não vou regravar. Vai ficar. Vou tirar, mas vai ficar. É isso aí, povo. Bora. Vamos falar dos livros. Se inscreve também. Tô nervosa. Nossa, eu tô nervosa pra caceta. Eu tô nervosa real. Bom, gente, estou aqui com o meu celular pra minha colinha, que vai ser necessária. Mas eu vou tentar fazer o que eu fiz na primeira vez que eu gravei esse vídeo. Assim, eu tô seguindo a lista da primeira vez que eu gravei esse vídeo. O que eu fiz da primeira vez que eu gravei esse vídeo? Porque essa aqui já é a quarta, né? Como eu disse pra vocês. Eu não olhei meu Scooby. Eu simplesmente entreguei pra Deus e falei o seguinte. Bom, nossa, eu não tirei a calça de... Ai, foda-se. Ó. Eu simplesmente entreguei pra Deus e falei o seguinte, bom, os livros que eu lembrar vão ser meus favoritos do ano, né? Porque, tipo, pra eu lembrar de um livro no meio de 80, é porque foi um favorito. E aí foi assim que eu criei essa lista. Então eu vou seguir a lista do que aconteceu quando eu fiz isso, tá bom? Vou começar falando sobre os 2 autores favoritos que eu descobri esse ano, que eu me apaixonei, que não é por uma obra específica deles, e sim pelos autores. Quem me acompanha já sabe disso, mas se você quer começar a ler filosofia, o autor de filosofia que mudou a minha vida esse ano foi o Byung-Chul Han. Ele tem vários livros. Eu conheci ele por Agonia do Eros, que eu acho que muitos de vocês talvez conheçam. Agonia do Eros não, eu conheci por Sociedade do Cansaço, que é um livro um pouco mais popular do que os outros dele. Eu amei tudo que eu li dele. Eu li Favor Fechar os Olhos, Agonia do Eros, Não Coisa, Sociedade do Cansaço, entre muitos outros. Ele é um autor de filosofia muito didático e, como vocês sabem, eu amo ler sobre amor. E tudo dele tem um quê de voltar pra falar sobre amor e relacionamento, e eu simplesmente amo isso. Acho tudo. Acho maravilhoso, acho incrível, acho perfeito. Eu acho que é um livro que te faz pensar muito, tanto no quesito filosofia quanto antropologia. Eu achei fenomenal. Eu adorei demais o livro que eu li. Eu adorei demais os livros que eu li. E vale muito a pena conhecer as obras dele. Eu tô num desafio de fazer esse vídeo ser dinâmico, porque eu quero que a taxa de retenção dele seja alta para as pessoas poderem ouvir todos os livros, porque provavelmente o último livro dessa lista é um dos melhores. Então, assim, pra galera ficar até o final... Eu tô tentando ser bem dinâmica e bem direta, e também porque eu tô sem saco, porque eu tô muito poucas, porque é a 4ª vez que eu gravo esse vídeo. Segundo autor pra lista de autores favoritos do ano, descoberto esse ano, a gente tem a Annie Ernaux. Annie Ernaux é uma autora contemporânea francesa, e o primeiro livro que eu li dela, na verdade, foi um conto em francês. Foi a primeira coisa que eu li em francês quando eu tava fazendo meu mochilão e ia aprender um pouco mais de francês. Me apaixonei completamente pela escrita dela, eu acho que ela escreve de uma maneira muito corajosa, ela conta sobre ela, e a maioria dos livros dela são bem curtinhos, ela tem 1 ou 2 que são maiores. Esse ano acho que eu quero ler tudo dela, porque ela é muito interpessoal. Acho que ela traduz a experiência feminina de vida de um jeito perfeito. Eu me identifico muito com a sociocultura francesa. Então ver todos esses elementos numa coisa só foi incrível, assim, pra mim, sabe? Vale muito a pena conhecer ela, e eu indico pra vocês lerem Paixão Simples, que foi o que eu li em português, depois o primeiro que eu li em francês. Paixão Simples é maravilhoso, gente. Ele traduz o sentimento feminino de estar obcecado de um jeito maravilhoso, porque ela escreveu esse livro há anos atrás sobre um homem que ela transava, que ela ficou obcecada. Cara, ela não ligava o secador só pra conseguir ouvir caso ele ligasse. E eu acho que é uma coisa nobre de se escrever, um tanto quanto maluca, obsessiva, e que faz sentido só pra um grupo nichado de pessoas. Linda, perfeita e maravilhosa, Annie Ernaux jantou. Gente, agora a gente vai falar sobre as obras que foram as melhores obras que eu li no ano, e o meu aviso é, eu vou por ordem cronológica, ou seja, do primeiro livro que eu li em 2023 até o mais
pro final do ano. Apesar da lista ter sido super orgânica e feita de um jeito bem dinâmico, quando eu fui regravar eu reorganizei essa ordem, então só avisando isso. Não é uma ordem de ranking, eu não fui do melhor pro pior, nem do pior pro melhor, até porque eu acho impossível de fazer isso, até porque são livros muito diferentes, de gêneros diferentes, objetivos diferentes, mas fica até o final do vídeo porque eu vou falar sobre muito livro bom. O primeiro livro do ano que entrou pra lista de melhores do ano foi Uma Questão de Química. Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus, é um livro que eu não sei explicar pra vocês a história concisa dele, porque ele conta a história de uma professora de química. Ela tava num ambiente muito tóxico de trabalho, muito majoritariamente masculino, e ainda assim ela era brilhante. E esse livro consegue colocar uma história de amor, consegue colocar um plot de gravidez, consegue colocar um cachorro fofo, consegue colocar uma mensagem importante, consegue colocar uma coisa que eu amo, que são protagonistas que cozinham. E é um livro fenomenal, assim, essa mulher realmente faz tudo, ela é a Barbie. Eu acho que se alguém me perguntasse qual livro que você acha que quem leu Evelyn Hugo vai achar, assim, o maior, o melhor livro de todos os tempos. E a resposta é Uma Questão de Química. Eu acho que Uma Questão de Química é o único livro que, pra mim, tem o mesmo estilo que Evelyn Hugo e supera Evelyn Hugo. É maravilhoso. É incrível. Eu amo Uma Questão de Química. Nesse livro, a gente tem uma mulher muito brilhante que ela é resumida a ser uma mulher. E ela é bonita, gostosa, não sei o que, não sei o que lá. E eu acho que esse livro traduz muitas experiências femininas e tem uma adaptação com a Brie Larson, que é a Capitã Marvel, que eu quero muito assistir, mas que eu não tenho coragem de assistir porque eu amo tanto o livro. É um livro que com certeza eu vou reler, um dos meus favoritos da vida. E foi, assim, uma competição acirrada, porque quando eu tava tentando fazer esses top livros aqui, eu passei por uns outros que eu fiquei, será que eles entram aqui? Porque eu tentei fazer poucos. Falei, não, preciso fazer um top 5 livros, então assim, vou ter que passar alguns. Então, menção honrosa pra 2 livros que eu li antes de Uma Questão de Química que quase entraram nessa lista, sendo Fome Azul. Falei bastante sobre ele no meu Reels, mas conta a história de uma professora de italiano que vai pra China pra dar aula pra umas adolescentes, assim, e ela começa a ter uma relação com a aluna dela. Esse livro é muito genial, com certeza não foi um dos melhores do ano, mas ele usa os capítulos, sendo cada um o nome de uma parte do corpo, como metáfora pra falar de relacionamento abusivo e jogo de poder. Muito interessante, muito poético, muito artístico, muito lindo, muito erótico, mas artístico, sabe? Muito bom, quase entrou na lista. O segundo que quase entrou na lista, que tá aqui na menção rosa, vocês estão acompanhando o que eu tô fazendo? Tipo, eu tô indo em linha do tempo, e aí os que quase entraram na lista, mas não entraram porque tinha que ter uma lista, vai ter uma mençãozinha honrosa. A segunda menção honrosa vai pra Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela, conta a história de uma publicitária que tem um burnout, ela vai pra uma ilha, é Jericoacoara, se eu não me engano, que ela vai. Não sei, ela vai pra Jeri. É um pouco psicodélico. Seria um filme maravilhoso da A24. Ele é sáfico. Ele me fez repensar muito sobre trabalho e tudo mais. Eu curso comunicação e publicidade. Muito lindo. Muito importante sobre pensar nessa questão do trabalho, na geração do burnout. Recomendo demais. Nacional, perfeito. Menção honrosa pra releitura de Daisy Jones, que eu fiz também. O próximo melhor do ano que eu li foi um livro que ele é muito besta e muito bobo. E com certeza ele não vale estar nessa lista comparando com os outros. Mas pra mim ele vale, que foi Cover Story, que é uma história inspirada no caso da Anna Delvey. Só que é um livro de ficção, que conta a história de uma jornalista que ela meio que trabalha, ela quer entrar no ramo da moda, então ele tem uma ambientação meio Diabo Veste Prada. Ele ainda não tá no Brasil, eu li ele em inglês, mas ele me surpreendeu muito. Porque, tipo, ele é um livro ficcional que conta uma história com começo, meio e fim. O final é de cair o cu da bunda. Muito bom. Não vou dar spoiler porque eu acho que ele vai vir pro Brasil. Mas muito bom o final. E, cara, ele me surpreendeu. Ele era uma história que eu não tinha lido antes. Saía, assim, não é suspense, mas também não é contemporâneo, também não é romance. E ele é muito bom. Pra quem não sabe quem foi a Anna Delvey, é uma golpista que ela fingiu ser uma milionária, até que ela realmente se tornou uma milionária, ela foi presa, uma história real. E aí conta a história da Cat Wolf, que é uma milionária, antropóloga, não sei o que, ela mora num hotel. Gente, você lê em inglês, lê esse livro, mas eu tô botando ele nessa lista porque é quase que uma lei da atração que eu acho que ele vai vir pro Brasil. Foi um dos melhores do ano. Ele é bem bobo, assim, ele não é tão profundo e complexo quanto os outros dessa lista, mas eu adorei. Pra mim foi um dos melhores do ano. Eu também organizei nessa lista pra falar sobre o outro bobo, que pra mim também foi um dos melhores do ano. Mas aí é totalmente pessoal, gente, porque aí, enfim, esse é pessoal, tá? Prince of Song and Sea é a história da Ariel contada pelo ponto de vista do Eric. É bobo. Foi aprovado pela... Tipo, ele foi publicado pela editora da Disney, alguma coisa assim. Então é tecnicamente que aprovado, meio que semi-canônico, sem ser canônico, porque não é canônico. Mas é uma história tão fofa. Eu sou mole, eu sou fácil. O Reconto de Princesa sempre pega pra mim. E por esse ser o ponto de vista do Eric, foi tudo! Eu acho que ele vai chegar no Brasil, então vale a pena ressaltar ele aqui nessa lista. O próximo que vai pra lista de melhores do ano é Wishful Drinking, da Carrie Fisher, que foi a atriz que fez a Princesa Leia. Carrie Fisher já faleceu. E esse livro, pra mim, é maravilhoso. Ela fala sobre a indústria hollywoodiana, ela fala sobre o vício em drogas, ela fala sobre vida, ela fala sobre amor, e ela é estupidamente engraçada, um dos livros mais engraçados que eu li no ano passado. Cara, teve uma cena, assim, de um momento da vida dela que ela acordou do lado de um amigo dela, gay,
Melhor assim ou melhor o outro? Não sei. Que ele era, tipo, senador americano e ele tinha morrido de overdose do lado dela. Tipo, umas histórias cabulosas da vida dela, que são, assim, super interessantes. A Carrie Fisher é uma pessoa muito interessante, muito inteligente, muito bondosa, muito engraçada e muito brutalmente honesto, que eu amo. Então vale muito a pena ressaltar o Wishful Drinking da Carrie Fisher. É meio que um sketch, assim, de humor dela, meio autobiográfico. E vale a pena ressaltar. Ainda não chegou no Brasil, mas eu acho que vem porque já tem um livro dela aqui no Brasil. Slay. O próximo da lista também já chegou no Brasil e eu acho que a editora deu uma pecada porque ela fez essa capa aqui, pra cultos, que parece que é um livro que fala só sobre culto religioso e casos criminais de cultos. Mas, gente, pelo amor de Deus, sério. Esse é um livro escrito por uma pessoa que estuda sociolinguística. E tem um outro livro da Amanda Montel, que é a autora desse livro, que eu já indiquei muito aqui, que chama Word Slut. Já falei 1 milhão de vezes dele, não vou botar a capa de novo, não vou falar de novo. Mas é sobre sociolinguística feminista e cultos é sobre a sociolinguística do culto, a marca do culto, as pessoas, do fanatismo religioso, do fanatismo à marca, à empresa, ao famoso, a tudo que você pode pensar. Ele vai abordar cultos religiosos e tudo mais, só que ele é um livro técnico sobre linguagem. Ela tem um capítulo que ela usa a linguagem do culto pra falar sobre crossfit, sobre marcas, sobre famosos, tudo que você pode pensar. É um livro genial, que te ensina muita coisa que eu acho que todo mundo deveria ler uma vez na vida. Vale muito a pena. Podem ler. A capa parece que é só casos criminais, mas ele é muito mais do que isso. E com certeza foi um dos melhores do ano. O próximo melhor do ano foi Cleópatra e Frankenstein, que é um pouco polêmico. Não, eu acho que Cleópatra e Frankenstein, eu fiquei muito em dúvida. Eu acho que ele é menção honrosa. Mas esse livro conta a história da Cleo e do Frank. A Cleo é uma jovem artista, o Frank é um publicitário velho. Sabe aquela coisa que Sex and the City conseguiu contar toda a possível história e dinâmica de relacionamento que você pode pensar, assim, da cabeça, na crise dos 20 e do mundo e do universo durante a série? Pra mim, Cleópatra e Frankenstein é um pouco disso. Eles usam essa história que eles criaram pra contar toda a possível dinâmica de amor a drogas, a assédio, a desejo, a vontade, a dinheiro, a família, a religião, tudo que você pode pensar é abordado de algum jeito em Cleópatra e Frankenstein. Ele é um livro meio sem plot, mas eu acho que ele é escrito de um jeito muito inteligente. É um livro que existem poucos livros no mundo que eu acho que fazem o que esse livro faz. Ele tem um que é meio Fleabag e ele entra na lista de top livros que pra mim, se você gostou de Fleabag, você vai gostar. Ele tá ali no meio. Então assim, se você gostou de Fleabag, vale muito a pena dar uma chancezinha, assim, pra Cleópatra e Frankenstein, que com certeza entrou nessa lista. Porque ele é confuso, gente, tipo, ele... não sei explicar. Não vou falar mais nada. Mas é um dos melhores, vai. O próximo, gente... Eu não vou falar muito sobre ele, porque eu acho que eu vou fazer um vídeo individual só pra esse livro, tá? Mas existem poucos livros que eu acho que todo mundo precisa ler uma vez na vida. Um deles é Vamos Falar de Amor, da Natasha Lum. Por quê? Porque esse é um livro e ele é uma série de entrevistas com uma série de pessoas pra elas falarem as visões e as questões delas sobre amor. Algumas pessoas falam sobre divórcio, outras sobre amizade, outras sobre não conseguir se apaixonar, outras sobre amores de infância, outras sobre amores que deram certo, outras sobre amores que deram errado, outras sobre sexo. E essa jornalista reuniu 1 milhão de grandes, sei lá, derrames, pessoas se derramando pra falar de amor em um livro. Ele é meio que uma coletânea de entrevistas e ele não é um livro de história, ele não é muito ficção, mas pra mim é um dos melhores livros que eu já li na vida. Inspirou muito eu como pessoa pra falar de amor em Poesia Ansiosa, por exemplo, e eu acho que todo mundo tem que ler. Não tem como eu te dar uma história, mas eu acho que ele é o livro que todo mundo tem que comprar, deixar do lado da cama e todo dia antes de dormir ler um capítulo, porque alguma hora ele vai falar com você. Mas ele vai estar constantemente falando sobre tudo à sua volta, o que é maravilhoso e lindo. O próximo da lista é provavelmente o mais clichê dessa lista, mas é O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu sei que esse é um livro muito popular. Eu voltei no meu mochilão e eu queria um livro que eu pudesse ler com os meus amigos gringos. Eu sabia que esse livro tinha sido traduzido. Eu já tinha meio que lido ele, eu acho, quando eu tava, tipo, no 8º ou 9º ano, não lembro porquê. Grande erro. Eu não sei que pacto que o Paulo Coelho fez, mas esse livro caiu na minha mão ano passado, quando eu mais precisava dessa história. Ele fez tudo, assim, tudo. Essa história era absolutamente tudo que eu precisava. Ele é um livro muito sobre, né, o alquimista, no caso, literalmente, o cara das ovelhas. Mas ele é grande, cheio de metáforas, um grande amontoado de frases de efeito. Eu não queria gostar de Paulo Coelho, sinceramente, eu acho brega. Tem muita coisa brega. Eu não sei nem contar quantos homens devem ter surfistas, uma tatuagem de Maktub por causa desse livro. Não tem nem como explicar. Mas o importante é que... Ai, ele foi incrível, eu amei esse livro. Ele era tudo que eu precisava ouvir, porque eu tava numa fase onde eu precisava ler que tava tudo bem eu buscar amor. Tava tudo bem eu querer amar. Tava tudo bem eu ir atrás do meu amor
do amor da minha vida, com todos os sentidos que amor é pra mim, e objetivo e sonhos, porque as pessoas que não fazem isso talvez estejam erradas. Pra mim foi um livro muito mágico, porque me deu vontade de seguir meus sonhos e de encontrar eu mesma e de estar constantemente em evolução. Foi muito, muito, muito importante pra mim. Acho que todo mundo tem que ler O Alquimista do Paulo Coelho, mas não é um livro que eu vou virar pra você e falar, lê agora, que eu acho que ele é o tipo de livro que quando precisar ele vai cair na tua mão, sabe? Menção honrosa para Eu Quero Morrer, mas no céu não tem tataboki. São conversas de uma mulher com a psiquiatra dela, e aí depois ela faz uns pequenos contos, assim, meio que das reflexões que ela teve. Muito bom. Eu dei 3 estrelas pra esse livro porque eu não consegui me identificar muito com os surtos coletivos da personagem especificamente, por mais que ele seja muito bem escrito. Eu não me identifiquei. Só que eu acho que não é muito sobre se identificar, porque esse livro pra mim falou muito sobre as pessoas à minha volta e não necessariamente sobre mim. Então assim, isso é complicado, mas menção rosa pra ele porque ele é incrível, fenomenal e perfeito. Independentemente se você vai se identificar ou não, tu tem que ler. Então é isso aí, você vai ter que ler. O próximo também é uma biografia que é Só as Mães São Felizes, do Cazuza. Esse é um livro muito difícil de achar, porque eu acho que ele parou de ser fabricado, mas ele é incrível. Ele foi escrito pela mãe do Cazuza, e o final tem uma coletânea de frases que o Cazuza falou que me deu uma puta crise existencial, porque quem será o nosso próximo Cazuza? Porque tudo que o Cazuza foi, juro por Deus, tudo que o Cazuza foi, não só no MPB, na cultura nacional, mas pra todos nós jovens brasileiros, tipo, talvez eu não conseguisse falar sobre ser bissexual hoje se não fosse pelo Cazuza, entende? É esse tipo de coisa que as pessoas passam quando falam do Cazuza, tipo, talvez a gente não tivesse o João. Esses são só exemplos X, assim, não tem muito a ver com nada. Mas o Cazuza é muito importante. E a gente perdeu ele muito cedo. E ele era um nome incrível. Além de que é muito interessante ler biografias pra mim dos antigos nomes da MPB. Porque eles casualmente estão ali contando uma história de, sei lá, estão jogando buraco 2 da manhã. E aí tem o Milton Nascimento no outro lado da mesa. Uma coisa meio assim. É fascinante, gente. Se você puder ler Só as Mães São Felizes, do Cazuza, vale muito a pena. É um livro que infelizmente fala muito sobre AIDS no Brasil e muito sobre LGBTQ-fobia. Então assim, pode ser que não seja um livro pra você, mas vale bastante a pena de ler, porque ele é muito bom. O último livro que entrou nessa lista, e gente, saibam que tinha muito mais, tá? Por exemplo, Solitária, quase entrou na lista, maravilhoso, me lembra Que Horas Ela Volta, que é o filme nacional. Esse aqui quase entrou na lista, por exemplo. Aí, só de assim de cabeça eu consigo lembrar vários que quase entraram, mas não entraram porque eu tentei ser sucinta nos que realmente foram os melhores. E pra mim, o próximo livro que foi um dos melhores foi Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney. Se você me falasse que eu ia ler um livro que falava sobre fetichismo, amizade, troca de e-mails, sexo, religião, capitalismo, comunismo, tudo isso num livro de 300 páginas, escrita pela mesma autora de Pessoas Normais, eu teria lido mais cedo. Incrível, cara. E ele é um livro que não tem uma história. Ele é um livro que pra mim tem uma série de críticas e pontos a fazer, e ele faz de um jeito muito legal. Eu não amei o final desse livro. Eu fiquei meio assim, esse livro é meio ruim, não é? É, mas pra mim ele foi um dos melhores. Eu não sei dizer o porquê. Cada frase ai, juro, cara. Se você gosta de uma grande maluquice, vale a pena ler essa grande maluquice, tá bom? Vale muito a pena ler. É uma maluquice. E é da autora de Pessoas Normais, então o que mais se esperar? Mas é incrível. É sensacional, sensacional. Menção honrosa pra um livro que eu não coloquei na lista de lidos do mês, porque ele foi muito rápido, ele tem esse tamanho. E eu acabei não falando o suficiente sobre ele, porém eu quero muito falar sobre ele esse ano de novo, porque eu quero reler, porque foi muito rápido. Nem botei no meu Scooby, mas eu não consigo parar de pensar nele. Que é Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Essa obra mudou minha vida. Eu acho que é a obra mais crua e importante sobre racismo e sobre a vivência de uma pessoa preta no Brasil. Essa é a obra mais dolorosa e bem escrita e crua sobre esse tópico. Eu quero tirar um momento pra dizer que você não precisa ser uma pessoa LGBT pra ler obras LGBT, você não precisa ser uma pessoa preta pra se interessar por literatura preta. Você não precisa ser uma pessoa brasileira politizada pra querer ler livros nacionais. Livros são sobre todos os locais possíveis que a gente como ser humano se coloca. Então ler livros com diversidade não é sobre política, não é sobre militância. É sobre você ser um ser humano bom. Ler livros com diversidade sempre vai ser importante. Sempre. E não só no mês da consciência negra. E não só no mês contra a LGBTQ-fobia. Não só no mês das mulheres você vai ler livros escritos por mulheres, entende? Tenho muito orgulho de estar sempre lendo livros diversos. E eu tenho muitas pessoas ao meu redor que leem diversidade. Então se cerque de pessoas que se importam com a diversidade, que é sempre muito importante. Vamos pausa aqui numa inserção, né? Porque... enfim, eu lembrei desse tópico que eu queria falar. O último do ano realmente foi Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Tem um conto desse livro que foi a única coisa que me fez chorar em 2023 com o livro. Eu não vou falar qual é, mas por favor leia. Um dos melhores livros do mundo, na minha opinião. E ele é muito curto, muito fácil, muito rápido e maravilhoso demais. Eu li ele tão rápido que eu esqueci de mencionar que eu li ele. Então, eu queria tirar um momento pra falar sobre isso. Esses foram os melhores livros que eu li no ano. Foi uma batalha acirrada e muito difícil de fazer essa lista, mas espero que vocês tenham gostando do meu conteúdo e tudo mais. Ficou escuro, pera. Ah, não, vou fazer assim mesmo. Muito obrigada por acompanhar o Livre Resenhas. Muito obrigada por mais um ano de Livre Resenhas. Muito obrigada por mais um ano
me deixando falar de livros na internet, de poesia ansiosa, de muitas coisas lacrudas. É uma grande, grande, grande honra falar da coisa que eu sou mais apaixonada no mundo. Na vida, assim, na internet. Muito obrigada por acompanhar minhas indicações de livros. Espero ter indicado algum livro que você goste esse ano, que você tenha gostado. E fica comigo mais um ano que a gente ainda vai ler muito, muito mais juntos, tá bom? Vejo vocês esse ano pra muito mais indicações de livros e obrigada por me darem a oportunidade de falar sobre literatura. É nóis. Tamo junto! E agora eu acho que eu gostei. Esse vai, gente, confia.